Gente, ainda nesse discurso, o ministro disse que a diplomação mostra como houve ali vitória da democracia e das instituições contra os ataques antidemocráticos. Vamos dar uma olhada. Essa diplomação atesta a vitória plena, incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados, para que isso não retorne nas próximas eleições. Gente, tá aí, né? A fala, o recado é claríssimo e a gente vai acompanhar agora como vai se dar isso com o Bolsonaro fora do poder. Vem pra cá o Yuri Pita e a Larissa Rodrigues, do que eu tô falando, né? Muitas vezes o presidente utilizou o microfone, a força da caneta e a atenção que o cargo lhe confere, né? Presidente da República atacando integrantes do Supremo é um fato que não se pode deixar de lado, para reclamar de ações contra seus aliados e seus familiares, né? Como naquele dia que desembarcou ali no cercadinho dizendo acabou e xingando palavrões, inclusive, né? Dirigidos aí ao Alexandre de Moraes. Por quê? Porque há um inquérito em andamento, inquérito esse muito criticado pela extremíssima direita, que é um inquérito que apura exatamente quem alimenta e como funciona o abastecimento desses atos antidemocráticos, desse discurso antidemocrático. Não necessariamente você que está na ponta da linha fazendo xingo na rede social achando que é engraçado, está recebendo nada, mas esse conteúdo não chega até você por nada, né? À toa. Há uma cadeia estruturada, é o que aponta a Polícia Federal, não a Daniela Lima e nem o TSE, é o que aponta a Polícia Federal há 4 anos investigando o assunto. Há uma cadeia que paga, uma cadeia que pensa e uma cadeia que dispara mentira estruturadamente, inclusive para demolir a sua confiança nas instituições, entre elas na liberdade de imprensa. O que o ministro Alexandre de Moraes está sinalizando, Yuri, é que isso não acaba com a saída de Bolsonaro do poder. Ele está dizendo que haverá punição inquestionável a quem patrocinou esse sistema e ele está fazendo isso a menos de 20 dias da posse do próximo governo e do desalojamento de Bolsonaro do Palácio Planalto. Hoje, esse dia da diplomação, né, para a Justiça Eleitoral é o dia que conclui o processo eleitoral, mas não todos esses processos judiciais e todo esse desrespeito a leis no que diz respeito a ações que tentam acabar com a própria democracia ou questionar o funcionamento normal das instituições democráticas, e esse foi o recado. Se por um lado houve essa convergência nos recados, nos discursos, tanto de Lula quanto de Alexandre de Moraes, de que o processo democrático prevaleceu, no discurso de Alexandre de Moraes, que não só preside o TSE e foi responsável por este processo eleitoral do que diz respeito à organização e realização das eleições de 2022, mas também é um ministro do Supremo Tribunal Federal e que é responsável por essas investigações dos atos antidemocráticos, é isso que ele fala, que isso vai continuar, esses processos vão ser concluídos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E isso vai em linha com o que se tem aí nos bastidores, de se falar de quais mecanismos que poderiam haver para uma suposta anistia a agentes políticos, agentes públicos que participaram de alguma forma desse tipo de, se não de trama, mas de incentivo a mobilizações antidemocráticas. É disso que se trata, esse recado bastante duro, bastante incisivo e muito claro e direto para a responsabilização de, como você disse, Dani, como você descreveu, de quem atua de forma organizada,
Não são os incautos que acabam sendo levados ali, acreditam nesse tipo de discurso que não tem, muitas vezes não tem nem pé nem cabeça. Não é disso que se trata. Ultimamente está cada vez mais... Descolou de uma forma... Porque antes, cara, rapidinho aqui, né? Antes eles aproveitavam uma coisa fora de lugar, cortavam, tiravam, editavam para dar a pior interpretação possível e agredir o Supremo, a imprensa, o Congresso, né? Por muitas vezes foram lá pedir a cabeça do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Arthur Lira, até se tornar o grande aliado de Bolsonaro, também foi muito atacado. Enfim, mas hoje é descolamento da realidade total, que você vê ganhando, né? É o fulano que morreu e é o clone que tá lá, é o fulano que não fala, mas tá querendo dizer, é a mensagem que foi obtida do celular, uns negócios assim, uma coisa de maluco, tudo baseado no mais absoluto nada, tudo teoria da conspiração, a ponto das pessoas se exibirem, gente, fazendo sinal com a lanterna pro céu, pedindo ajuda pra OVNI, sei lá, eu tô muito chocada com o ponto de descolamento da realidade que eles conseguiram instaurar numa parcela importante da sociedade do Brasil, que foi apartada e jogada num campo de extrema-direita, né, de radicalismo, de extremismo, totalmente baseada em algo que não tem um pé de amparo na realidade, ou muito baseada em algo que não tem um pé de amparo na realidade. Tem uma coisa aí, parece um sebastianismo digital, mas aí multiplicado pelo poder da tecnologia, mas longe de ter a história que teve o sumiço de Dom Sebastião lá em Portugal, isso lá no século XVI, enfim. Mas no fundo é isso, é esperar algo que não tem como surgir, que não tem como aparecer. E isso, né, Lari, eu acho que vale a pena a gente fazer essa análise, isso atrelado, como eu disse, né, no início estruturava, assim, algo que tinha alguma relação com a realidade. Então, por exemplo, né, o Lula, de fato, teve 2 decisões do Supremo que o beneficiaram e o reabilitaram politicamente, né? Essa decisão foi dada por 1 ou 2 ou 3 ministros que geralmente são os focos de ataque. Eu estou falando do próprio Alexandre de Moraes, do Edson Fachin e do Barroso. Não, essa é uma decisão colegiada, né? O Supremo inteiro, como um todo, ou no plenário completo, ou nas turmas, votou, né? Foram decisões colegiadas. Com base no quê? Na Vaza Jato? Não, também. É óbvio que a Vaza Jato trouxe à tona e deu, digamos, o espaço político, né, para que essa revisão fosse feita com outros olhos. Mas não fosse, não existisse a Vaza Jato, a presença de Moro no governo Bolsonaro já dava espaço para você olhar e falar, rapaz, o que foi exatamente isso aí? Como fizeram os procuradores da Força Tarefa. Mas aí você pega isso, junta com uma mentira, atrela um fato irreal e tem-se um caldeirão que faz com que as pessoas estejam lá há quase 40 dias, né, esperando o fim de 72 horas que ainda não chegaram. Dani, conversando com alguns parlamentares, em especial aqueles mais bolsonaristas e que também acabaram tendo suas redes sociais suspensas, mas na semana passada alguns até tiveram de volta, numa espécie de última chance ali dada pelo Supremo, na verdade pelo TSE, me apontaram uma coisa na fala de Alexandre de Moraes hoje, que ele fala mais do que serão responsabilizados, né, esses que divulgam fake news e tudo, em resumo, para que isso não retorne nas próximas eleições. Essa questão das próximas eleições é que mais pegou ali entre esses parlamentares, mais até do que os serão responsabilizados, porque eles pensaram, o que pode ser essa responsabilização? Talvez tirar a rede social ou talvez cumprir algum tipo de pena. Mas quando fala que esse retorno não virá nas próximas eleições, eles estão muito preocupados com essa parte. Porque é o quê? Tornar inelegível por 4, 8 anos? Ou mesmo impedir que qualquer um desses parlamentares continue no poder quem já foi eleito? Então eles estão muito preocupados já pensando no próximo mandato durante essa fala, tentando interpretar essa fala de Alexandre de Moraes hoje. Gente, já volto com vocês.